Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, meus amados, a todos vocês, um excelente dia. Já falei com vocês hoje, mas agora voltei a falar sobre Isaías 34 eu vou falar. Eu vou falar sobre Isaías 34 para vocês. Aproximai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutais atentos. Que ouçam a terra e tudo que ela contém, o mundo e tudo que ele produz. Porque o Senhor está indignado contra todas as nações e enfurecido contra todas as suas tropas. Ele as devotou ao massacre e as destinou ao morticínio. O que foram mortos serão atirados na sepultura, e o mau cheiro exalará de seus cadáveres. Os montes serão banhados de sangue, que escurecerá de todas as colinas. Os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército tombará, como cai da vinha a folha morta, como deixa a figueira e o verdor emurchecido. Porque no céu estás enebriada de cólera, a espada do Senhor. Ela vai precipitar-se sobre Edom, sobre o povo que ele destinou ao castigo. A espada do Senhor está coberta de sangue, está impregnada de gordura, do sangue de cordeiro e dos bodes, de gordura dos rins dos carneiros. Porque há um sacrifício ao Senhor em Borja, uma grande carnificina na terra de Edom. Em vez de búfalos, os povos aí tombarão, uma multidão de robustos guerreiros em lugar de touros. Sua terra embeber-se-á de sangue, o chão impregnar-se-á de gordura, porque é para o Senhor um dia de vingança, um ano de desforra para o defensor de Sião. As torrentes da terra mudar-se-ão em pez, e sua terra em enxofre. O chão tornar-se-á pez que arderá. Dia e noite jamais se extinguirá, e sua fumaça subirá de geração em geração. Ela será transformada em deserto por toda a eternidade, e jamais alguém passará por ali. Será domínio do mocho e da graça, a coruja e o corvo habitá-la-ão. O Senhor estenderá sobre ela o cordel da destruição e o fio do prumo da desolação. Os sátiros farão aí sua morada, seus covis nela não mais se falará em rei, e todos os seus príncipes terão desaparecidos. Os espinhos crescerão em palácios, as urtigas e os cardos em suas fortalezas. Será o covil dos chocais e o parque dos avestruzes. Nelas se encontrarão cães e gatos selvagens, e os sátiros chamarão uns pelos outros. Espectros noturnos frequentará esses lugares, e neles encontrará o seu repouso. A serpente lá fará seu ninho e porá ovos, chocá-los-á e fará sair das cascas os filhotes. Lá também se ajuntarão os abutres, nenhum estará ausente. Procurai no livro do Senhor e lede, nem um só deles faltará, porque é a boca do Senhor que os mandou, e seu espírito que os afundou. Foi ele que eles designou, seu quinhão. Foi sua mão que ele repartiu. A terra com o cordel, ele a possuirão para sempre. Habitá-la-ão de geração em geração. Então, meus irmãos, eu vou ler o Isaías 35. O deserto e a terra árida regozijarão. A estepe vai alegrar-se e florir, como o lírio. Ela florirá
exaltará de júbilo e alegria e gritará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, o esplendor do Carmelo e de Saron será vista a glória do Senhor e a magnificência de nosso Deus. Fortificai as mãos desfalecidas, rebusteis os joelhos vacilantes. Dizei àqueles que têm o coração perturbado: tomai ânimo, não temais. Eis o vosso Deus, ele vem executar a vingança. Eis que chega a retribuição de Deus, ele mesmo vem salvar-nos. Então se abrirão os olhos do cego e se desimpedirão os ouvidos do surdo. Então o coxo saltará como um cervo e a língua do mudo dará gritos alegres, porque éguas jorrarão no deserto e torrentes na estepe. A terra queimada se converterá num lago e a região da sede em fontes. No covil dos chocais crescerão caniços e papiros, e haverá uma vereda pura que se chamará o caminho santo. Nenhum ser impuro passará por ele, e os insensatos não rondarão por ali. Nela não se encontrará leão, nem nenhum animal feroz transitará por ele, mas por ali caminharão os remidos. Por ali voltarão aqueles que o Senhor tiver libertado. Eles chegarão a Sião com cânticos de triunfo e com alegria eterna. Coroará sua cabeça, a alegria e o gozo possuí-los-ão. A tristeza e os queixumes figurarão. Meus irmãos, são as palavras que o Senhor, escrita pelos apóstolos, mas tudo vem do Senhor. Tudo, se não está se cumprindo, vai cumprir. É duro, mas a gente sabe disso. Só que muita gente não quer ouvir, nem se converter. Ainda é tempo. Diz o apóstolo Paulo, está na carta de Paulo, que devemos se converter, que ainda há tempo. Amém, meus irmãos? Eu vou ler mais um pouquinho para vocês. Vou ler Vou ler o 36. Eu li 34, 35. 36 eu vou ler. No 14º ano do reinado de Ezequias, aconteceu em Signaribe, rei da Síria. Aconteceu que Signaribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apoderou delas. O rei da Síria tinha enviado de Laquis a Jerusalém contra o rei Ezequias, o general do exército, com um poderoso contingente de tropa. Ele tomou posição de pé de pé do aqueduto do reservatório superior, no caminho do campo do pisoeiro. Eliacim, filho de Elcias, prefeito do palácio, foi ter com ele, junto com o escriba Sobna e o cronista Joaé, filho de Asaf. O general lhes disse: eis o que direis a Ezequias. Assim fala o grande rei, o rei da Síria. De onde vem tanta confiança? Ele perguntou. Tu só dizes palavras vãs. Entretanto, é de prudência e bravura que se precisa na guerra. Sobre quem, então, pões tua confiança para contra mim te revoltares? Eu o vejo, é com o Egito que tu conta, com esse caniço rachado que fere e transpassa a mão quando alguém sobre ela se apoia. Eis o que é o faraó, rei do Egito, para todos que confiam nele. Diz-me-ei sem dúvida
que é no Senhor vosso Deus, que pondes vossa confiança. Mas não é esse Deus de quem Ezequias suprimiu os lugares altos e os altares, dizendo ao povo de Judá e Jerusalém: é somente diante desse altar que vos prostrareis? Pois então fazes uma conversão com meu soberano, o rei da Síria. Eu fornecerei 2.000 cavalos, se puderes encontrar cavaleiros para montá-los. Mas como será capaz de repelir um só dos menores oficiais de meu soberano? Contas com o Egito para arranjar cavalos e cavaleiros? Porventura, foi sem o consentimento do Senhor que ataquei essa terra para destruí-la? Ele perguntando. O Senhor foi quem me disse: vai contra aquela terra e a destruiu, e a destrói. Ele assim, Sóbina e Joaé disseram ao general: fala a teus servos em aramaico, pois nós entendemos esse dialeto. Não nos fale em hebraico, posto que a turba que está sobre a muralha pode ouvir-nos. Pois o general replicou: porventura é unicamente a teu soberano e a ti que meu soberano me encarregou de transmitir essa mensagem? Não é antes a esses homens que estão sobre as mulheres e que vão reduzi-los como vós a comer vossos excrementos e a beber sua urina? O general adiantou-se então e se pôs a gritar em hebraico: escutai o que disse o grande rei, o rei da Síria. Eis o que disse o rei: não vos deixeis enganar por Ezequias, ele é capaz de vos livrar. Que ele não vos leve a confiar no Senhor, dizendo que o Senhor vos livrará e que essa cidade não cairá nas mãos do rei da Síria. Não escutei o que o rei Ezequias. Eis o que vos diz o rei da Síria: fazei a paz comigo, rendei-vos. Cada um de vós poderá comer o fruto de sua vinha e de sua figueira, e beber a água do seu próprio poço, até que eu venha conduzir-vos a uma terra semelhante à vossa, uma terra de trigo e de vinho, uma terra de cereais e de vinhas. Que Ezequias não abuse de vós, dizendo que o Senhor vos livrará. Porventura, os deuses das outras nações livrarão as nações, cada um das suas mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses Amate e Arfade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Porventura livraram eles de Samaria de minha mão? Dentre todos os deuses dessa terra, qual é o que salvou sua terra de minha mão? Por que eu então preservaria Jerusalém? Por que então ele ia preservar Jerusalém? O povo guardou silêncio. Não houve uma só palavra de resposta, pois o rei lhes havia proibido responder. Eliacim, filho de Elcias, prefeito do palácio, o escriba e o cronista Joaé, filho de Asaf, retornaram para junto de Ezequias com as vestes rasgadas e lhes relataram as palavras do general. Eu vou ler também Isaías 37. A este relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e, envolvendo-se num saco, dirigiu-se ao templo do Senhor. Depois enviou Eliacim, prefeito do palácio, o escriba Sóbima e os décanos dos sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhes: eis o que diz Ezequias: este dia é um dia de tribulação, de castigo e de opróbrio. Os filhos estarão prestes a nascer, mas falta força para pô-los no mundo. O Senhor teu Deus tenha ouvido as palavras do general enviado pelo rei da Síria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e irá castigá-lo pelas palavras que ouviu. Intercede, pois, em favor do resto que subsiste ainda.
e o servo do rei Ezequias foram ter com Isaías, o qual lhe deu esta resposta: Eis o que diz o Senhor: não te espantem com as palavras que ouviste e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos dos reis da Síria. Vou insuflar-me um espírito que, ao receber uma certa notícia, falo-á retornar à sua terra, onde eu o farei morrer pela espada. O general, que soubera que o rei da Síria tinha deixado Laquis, voltou para junto do seu soberano, que encontrou ocupado com o cerco de Lóbima. O rei recebeu a seguinte informação a respeito de Taraca, rei da Etiópia: ele acaba de pôr-se em marcha para fazer-te guerra. Segneribe enviou então mensageiro a Ezequias, dizendo-lhes: Eis o que direi a Ezequias, rei de Judá: não te deixes enganar pelo Deus em que tu confias, pensando que Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Tu ouviste contar como os reis da Síria trataram todas as terras que devastaram, e tu escaparias? Perguntando: as nações que meus ancestrais aniquilaram, Gozã, Arã, Recef e os filhos de Éden, que estavam em Talassar, porventura foram salvos pelos seus deuses? Onde está o rei de Amate, o rei de Arfade e de Sefarvaim, de Ana e de Ava? Ezequias, tomando a carta nas mãos dos mensageiros, leu-a, depois subiu ao templo e a desdobrou diante do Senhor. Dirigiu esta súplica: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós que estáis sentados sobre os querubins, não há outro Deus senão vós, por todos os reinos da terra. Vós que fizestes o céu e a terra, inclinai o ouvido, Senhor, e escutai. Abri os olhos, Senhor, e vede. Ouvi a mensagem que Segneribe fez trazer para ultrajar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria despovoaram as nações, devastaram seus territórios, entregaram seus deuses às chamas. E porque não eram deuses, eram objetos feitos pela mão do homem, e de pau e de pedra, e eles os aniquilaram. Mas vós, Senhor, nosso Deus, livrai-nos da mão de Segneribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, Senhor, és o único Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Eis o que disse o Senhor, Deus de Israel: eu ouvi a súplica que tu me dirigiste por causa de Segneribe, rei da Síria. Eis o oráculo que o Senhor anuncia contra ele. A virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por trás de ti. A quem insultaste e ultrajaste? Contra quem elevastes a voz e olhaste por cima dos ombros? Ao Santo de Israel? Por meio de teus servos, insultastes o Senhor e dissestes: com a multidão dos meus carros, galgarei ao cimo dos montes, aos confins do Líbano. Abaterei seus cedros mais altos, seus ciprestes mais belos. Penetrarei até os últimos limites dos meus bosques mais expressos. Cavarei e beberei água estrangeira com a palma de meus pés. Ressecarei todos os canais do Egito. Ignorais que desde o princípio prepararei o que acontecerá. Desde os remotos tempos decidi que agora realizarei. Reduzirei a ruínas e escombros cidades fortificadas. Seus habitantes ficarão sem força, serão tomados de pavor e confusão, semelhante à erva das pastagens, ao capim dos telhados, aos frutos atingidos pela longa estiagem. Eu sei que tu levantas e sentas, quando sais e quando entras, e conheço teus favores, teus furores contra mim, porque ficastes furioso contra mim e subiram aos meus ouvidos e as tuas insolências. Porei argola no teu nariz e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho de onde viestes. E eis o que te enviará servirá de sinal. Este ano se come restolhos, o ano que vem aquilo que nascer sozinho. No terceiro ano, porém
Semeareis e colhereis, plantareis vinhas e comereis os teus frutos. O resto que subsistir da casa de Judá lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Porém, de Jerusalém surgirá um resto, e do monte Sião sobreviventes, e eis que o fará zelo do Senhor dos Exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem atirará flecha contra ela. Não lhe oporará escudo, nem a cercará de trincheiras, mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade, oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la por minha causa e de Davi, meu servo. O anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte, de manhã, ao despertar, só havia lá cadáveres. Segnaripe, rei da Síria, levantou acampamento, retornou o caminho de sua terra e ficou em Nínive. Certo dia em que ele estava prostrado no templo de Nesroque, seu Deus, seus filhos Amidralaque e Serasar o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra do rei Ararat. Seu filho Assaradom o sucedeu no trono. Essas são as palavras do Senhor, meus irmãos. Escutem, prestem atenção, vigiai, ainda é tempo. Amém?